Leões. Não na África, mas na Índia. Os leões asiáticos, que estiveram muito perto da extinção, agora são mais de 500, reivindicam as terras que perderam. Eles saem de sua reserva, se dirigem às aldeias da zona rural da Índia e devoram o gado. Aparentemente é um caso grave de conflito. Aqui no estado de Gujarat, na Índia, os leões criam uma estranha relação com as pessoas e juntos estão fazendo história. Os últimos leões da Ásia. Uma aldeia no distrito de Junagadh, em Gujarat, encontra uma carcaça na rua. Em outra aldeia, pegadas de leão. Eles mataram um bezerro e só deixaram o estômago. No extremo oeste da Índia, esta cena é cada vez mais comum. Gujarat. A 20 quilômetros dessas aldeias fica a reserva florestal de Gir. Mudanças recentes na floresta provocaram um grande aumento no número de leões. Observadores externos diriam que é uma questão de sobrevivência. Mas aqui em Gujarat, esses perigosos felinos mostram sua verdadeira natureza pela primeira vez. O leão asiático é geneticamente diferente dos outros. Ele se distingue por uma estranha prega de pele embaixo do tronco. Eles já cobriram boa parte da Ásia e da Europa. Hoje vivem apenas aqui, nesta minúscula parte da Índia. Estes felinos são os últimos de sua espécie. Em muitos aspectos, eles se assemelham aos leões africanos. Eles vivem em bando e caçam ao lado de animais grandes, como o sambo. Os adultos chegam a pesar meia tonelada. Essas duas caçadoras têm uma estratégia. Uma é a apanhadora. Ela se aproxima o máximo possível e fica à espreita. A outra, a perseguidora, dá a volta por trás da presa e a conduz até a apanhadora. É uma jogada bem ensaiada, mas não há garantia de sucesso. A vida aqui está mais difícil para os leões. Seu número está aumentando. A competição pelo espaço é intensa. E as brigas frequentes. Com apenas 1.500 quilômetros quadrados, a floresta de Gir é pequena demais para a sobrevivência do leão asiático a longo prazo.
Com o aumento da população, os machos dominantes obrigam outros leões a saírem da reserva e eles acabam entrando em contato com seres humanos. O pai destes 4 adolescentes morreu defendendo este território. Se não forem embora, eles também serão mortos. Muita gente acredita ser esta a única razão para a morte das vacas. Refugiados em desespero em busca de refeição fácil. Mas a verdade é completamente diferente. Após o pôr do sol, os jovens leões caminham em direção à saída da floresta. Com o auxílio de uma câmera termográfica, rastreamos o grupo em completa escuridão. A reserva é contornada por uma estrada que eles atravessam sem hesitar. Em pouco tempo, eles chegam aos campos que circundam a aldeia. Essa é uma visão exclusiva desse mundo secreto. Sons da presença dos humanos enchem o ar noturno. Para os leões, ouvir é parte fundamental da caça. Cada som traz consigo informações vitais. Cachorros vagam pelas ruas da aldeia. Búfalos descansam nas baias. E o gado solto vagueia entre as casas. Com os cães acordados, não é uma boa hora para visitar esta aldeia. Os leões seguem em frente. A 20 quilômetros dali, um macho grande entrou numa aldeia e matou um boi. Ninguém sabe se ele vai voltar para a presa. Ele ainda pode estar descansando por ali. Mas a câmera termográfica não mostra nenhum sinal dele. Na aldeia, ninguém parece estar preocupado. Uma família está jantando, perto do boi morto. Um macho grande aparece atravessando os campos e caminha em direção à aldeia. Ele sonda a situação. A família não sabe que está sendo observada por um enorme predador selvagem. Às 23 horas, a eletricidade é cortada. O leão recupera seu boi. O chefe da família encontra um assassino na porta de casa.
A notícia sobre o leão se espalha rapidamente. Os aldeões correm para o local. Mas enfrentar o assassino sem armas seria loucura. Mesmo assim, as pessoas se juntam. O leão parece não se incomodar. Ele não aparenta agressividade. E o povo retribui o respeito. No meio deles, há um predador perigoso. Mas as pessoas festejam. Quando finalmente o leão vai embora, os aldeões o seguem, na esperança de vê-lo uma última vez. लोग तो आखा गाम नो હતા ને બધા હતા એ બધા એને ખુશીથી આનંદથી જોવા જ આવ્યા હતા કે આજ આપણે ગામની અંદર અહીં કણાય પાદરની અંદર આવ્યો છે આપણે ઘર બેઠા કારણ કે ઓલો તો સીમમાં તો ક્યારેક ભાગ્ય જોવા મળે ને ઓલો તો અહીં કણ ઘર બેઠા આવ્યો હતો. Por incrível que pareça, os Gujarates gostam de ter leões como vizinhos. Em outros países, os devoradores de gado normalmente são caçados. Por que essas pessoas aceitam os leões tão prontamente? O relacionamento entre o leão asiático e os seres humanos tem uma história tumultuada. Esses grandes felinos já ocuparam boa parte da Ásia e da Europa. Hoje sobrevivem em um pequeno local. Caçadores da realeza e pastores exterminaram leões em grande escala. Em meados do século XX, eles já estavam extintos fora da Índia. Em Gujarat, quando o número de leões caiu para apenas 20, eles receberam a proteção do príncipe local, o Nawab de Junagadh. Hoje existem mais de 500 leões selvagens na Índia. Uma recuperação impressionante. A floresta de Gir transborda de vida e há bastante caça para os leões. A vida selvagem floresceu devido à diminuição de animais no pasto. A população de cervos áxeas simplesmente decuplicou. A de sambures está 5 vezes maior. E a de javalis e nilgós, o maior antílope da Índia, triplicou. Este seria o local perfeito para caçar. Mas há um problema. A abundância de animais pode dificultar a caça. É comum o langur e o cervo axis se alimentarem juntos. Os macacos ajudam os cervos com um sistema de alarme. Além disso, os leões enfrentam outro problema.
Com a espessa cobertura da floresta, é mais difícil ver o leão. Mas é mais fácil ouvir. Os cervos têm excelente audição. Ele precisa ter muito cuidado. O avanço é lento. Chegar à distância ideal para atacar exige extrema paciência e grande habilidade com as patas. A espreita foi longa demais. Mais uma caçada que não deu certo. Com poucas oportunidades de caça fácil, a competição entre os leões é feroz. Bandos rivais vivem disputando espaço. Os ferimentos graves são comuns. Os leopardos também são visados. A competição não é tolerada. Os leopardos já tiveram a maior parte dessa floresta só para eles. Hoje, muitas vezes são expulsos. Mas a falta de espaço é apenas um dos motivos que levam os leões a saírem da reserva. Não muito tempo atrás, o povo Maudari levava seus rebanhos para pastar na floresta de Gir. Os leões caçavam o gado como presas selvagens. E muitas vezes escolhiam os velhos e os doentes. Durante a maior parte do século passado, os felinos dependeram desse gado para sobreviver. Atualmente, a maior parte dos Maldares foi embora da floresta. Eles continuam criando gado de leite, mas ele já não faz parte da vida indiana do século XXI. Os Maldares acreditam que os leões os seguiram para fora da floresta. Recentemente, a quantidade de leões aumentou mais do lado de fora da reserva florestal.
Hoje, há leões por todo o sul de Gujarat. Aqui, o relacionamento entre leões e humanos é totalmente revolucionário. Os leões são membros valorizados na comunidade. Contam até com proteção especial. Os guardas florestais deixaram esta carcaça de boi para atrair duas irmãs para fora da mata. Eles acreditam que uma das irmãs possa estar com uma perna quebrada. Em Gujarat, atira-se nos leões doentes, mas somente com dados tranquilizantes. Equipes de resgate de animais selvagens estão aqui para ajudar ininterruptamente. A meta do grupo é deixar essa leoa de pé assim que possível. Como restam apenas 500 leões asiáticos selvagens no planeta, ela é incrivelmente preciosa. Eles avaliam suas condições e concluem que ela precisa de tratamento. No centro de resgate, a leoa ferida se junta a outros pacientes em diversos estágios de recuperação. Geralmente, são machos feridos em lutas com outros machos. Esta leoa caiu em um poço e quase se afogou. Alguns dos felinos não estão aqui por motivo de saúde, mas de segurança pública. Esta leoa matou um homem. Ela vai ficar aqui com seus 2 filhotes enquanto a equipe planeja seu futuro. A equipe não faz apenas resgate de leões. Eles também ajudam a população a se adaptar a esses predadores. Em toda parte, há sinais dos leões. Rastreadores do Departamento Florestal vigiam de perto o movimento dos leões. Os aldeões e o Departamento Florestal precisam saber onde os leões estão e qual será seu próximo passo. Os rastros atravessam campos na direção de uma pequena mancha no cerrado. A menos de 1 quilômetro da aldeia, os leões que mataram uma vaca descansam na sombra. Os leões precisam de água depois de comer. E esta é a única fonte das redondezas, o bebedouro do gado. Mas há outros leões aqui, com filhotes pequenos. Os matadores chegam mais perto. Os filhotes podem estar correndo perigo.
Duas mães, ambas mancando por causa de espinhos nas patas, trazem os filhotes indefesos para o céu aberto. Esses machos devem ser os pais. Do contrário, os filhotes já estariam mortos. Eles compartilham a água. Para essas duas leoas, criar 4 filhotes saudáveis é um grande sucesso. E tão perto de uma aldeia é um milagre. Os seres humanos são seus vizinhos. Esses leões não são refugiados da floresta. O lar deles é aqui. Mas como eles sobrevivem aqui e com filhotes tão pequenos? Como muitos leões, principalmente os que vivem perto de seres humanos, seus hábitos são na maior parte noturnos. Câmeras noturnas revelam seu mundo estranho e singular. Durante várias horas depois do pôr do sol, os leões dormem longe do calor do dia. Mas às 10 da noite, os filhotes não resistem e começam a explorar. Já está mais fresco e quieto para andar em segurança. A mãe chama os filhotes para que eles a sigam. Eles seguem em direção à estrada principal. Em vez de atravessar para os campos, eles caminham pelo asfalto em direção a outra aldeia. As leoas caminham com cuidado, mas sem medo. Elas param e escutam, atentas aos sinais de caça e perigo para os filhotes. Ao ouvir um carro se aproximando, eles se misturam à vegetação na beira da estrada. Esta é a aldeia para onde os leões se dirigiam, mas não é lugar para filhotes pequenos. Tem muito gado aqui. Mas os cães poderiam ver os pequenos e acordariam a aldeia toda se interceptassem os leões. Por enquanto, o gado está seguro. Ironicamente, os cães se juntam porque correm perigo. Não por causa dos leões, mas dos leopardos, seus principais predadores. Nos arredores da aldeia, gazelas indianas pastam sem serem molestadas pelos cães. Varas de javalis vasculham campos recém-semeados. Os nilgós estão por toda parte. As condições são perfeitas para caçar.
Os Nilgós estão seguros e tranquilos. E há muitos mais aqui do que no interior da reserva. Mas mesmo aqui, os filhotes pequenos de leão estariam vulneráveis. É um macho jovem, de outro bando. A lua está clara, os Nilgós o avistam facilmente e mantêm distância. Ele tem apenas 18 meses de idade, jovem demais para se disfarçar adequadamente. Em vez de caçar, ele faz desaparecer os animais selvagens. Aqui não há alimento para as mães e seus filhotes. Mas os comedores de carniça e outros predadores também estão aqui. É muito raro avistar uma hiena listrada como esta. Essas comedoras de carniça são capazes de farejar uma carcaça a grande distância. Animais abatidos por leões são uma importante fonte de alimento. Ela não é uma fugitiva da reserva. Ela mora aqui. Outros moradores se aglomeram por aqui. Os chacais dourados. Juntos, os filhotes atacam uma hiena bem maior que eles. Os chacais se escondem à luz do dia, mas à noite estão por toda parte. A hiena parece nervosa. Ela fareja problemas. Os leões também comem carniça. Para a hiena, é mais seguro levar a comida. Os chacais acharam outra carcaça, um búfalo. Mas a alegria dura pouco. Mais uma leoa. Ela toma posse do búfalo. Ela é capaz de comer 20 quilos numa dentada. Mas vai sobrar bastante para os chacais e as hienas. Na escuridão, essas terras agrícolas assumem um caráter totalmente diferente. É como um seringuete indiano. Grandes carnívoros agem como se fosse o seu habitat natural, completamente à vontade no mundo dos humanos. Por mais estranho que possa parecer, agora é território de leões. Duas semanas após a captura da leoa que matou um homem, seu destino é definido.
Foi constatado que 4 homens a assustaram sem querer. Ela atacou para proteger os filhotes. Mas ela não devorou o homem que matou. Eles concluem que ela não é uma ameaça. Ela pode ser solta em um local com menos gente. Em qualquer outro país, ela seria sacrificada. Sob os cuidados da equipe de resgate de animais selvagens, os leões do sul de Gujarat podem viver em segurança, mesmo em áreas densamente povoadas. Os moradores aceitam que, eventualmente, eles matem seu gado. Nem mesmo matar uma pessoa significa uma sentença de morte. Pode parecer um grande sacrifício para essas pequenas comunidades, mas os leões valem a pena. Por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas e esses predadores selvagens trabalham juntos. Fora da reserva, a paisagem é um mosaico que lembra o habitat da savana onde os leões evoluíram originalmente. Completo, com presas semelhantes. Antílopes, cervos e gado. No fim da tarde, esses herbívoros saem de seus esconderijos em direção às terras cultivadas. Um espetáculo para quem passa na estrada, mas um enorme problema para os agricultores. O trigo recém-germinado é um dos preferidos. E os campos de gergelim são irresistíveis. Os herbívoros tinham tudo isso só para eles. Mas agora há leões no pedaço. Rastreadores do Departamento Florestal seguem as pegadas de um grande bando de leões entre campos e aldeias. O rastro leva até o alto de um morro, onde 12 leões acordam de seu sono diurno e usam os últimos raios de luz para planejar a caçada. Quando escurece, os animais começam a chegar em bando. Os agricultores se dirigem aos campos preparados para uma longa noite assustando os cervos. Mas quando não há luar, eles têm dificuldade para encontrá-los. Os leões têm o mesmo problema: localizar presas à distância na escuridão total. Eles só conseguem escutar. E é aí que os agricultores podem ajudar. O agricultor encontra um cervo ao emitir um som. Ele consegue ver o brilho dos olhos à luz das lanternas. Ele só precisa espantar o cervo de seu campo, muitas vezes para a terra do vizinho. Mesmo a 3 quilômetros de distância, este som é como uma sineta do jantar para os leões.
Eles caminham em direção aos sons que os agricultores emitem. Quatro fêmeas adultas e 8 filhotes. Os leões conhecem muito bem esses campos. Os sons dos agricultores passam todas as informações que eles precisam. Eles chegam com cuidado e em silêncio. Aqui não há folhas secas. Os cervos farejam os leões, mas não enxergam muito no escuro. E não sabem para onde correr. Os felinos se espalham para cercar os cervos, como se estivessem na savana aberta. Hoje, as 4 adultas serão as apanhadoras e os inexperientes filhotes, os perseguidores. As fêmeas se escondem nas moitas à margem do campo e a armadilha está montada. Como são inexperientes, os filhotes não sabem disfarçar e se dirigem diretamente para a presa, impelindo-a sem querer para as apanhadoras escondidas. O grito de socorro do cervo Axis fornece a localização da presa a todos os leões. As mães mais poderosas abrem espaço para seus próprios filhotes. O espaço mal dá para o bando todo. Com a barriga cheia, o bando se espalha pela borda do campo para descansar. Esta é uma cena rara, um testemunho de décadas de preservação cuidadosa. Logo chegam os agricultores, cercados pelos leões, mas totalmente despreocupados. Os felinos espantaram as pragas do local e os agricultores descansam. Este relacionamento é único. Os leões adaptaram seu comportamento natural de caça das planícies abertas, onde evoluíram, para trabalhar em colaboração com seres humanos nas plantações atuais.
Cenas como esta são cada vez mais comuns em todo o sul de Gujarat. Após milhares de anos de perseguição e conflitos, leões e humanos resolveram suas diferenças, pelo menos por enquanto. Em consequência disso, os leões de Gujarat se espalham para além da floresta de Gir. Seu território agora ocupa 20.000 quilômetros quadrados. Estes felinos que já estiveram à beira da extinção, com apenas 20 sobreviventes, conseguiram virar o jogo. O leão asiático voltou. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.